sou a Silvia. Eu sou a Elaine. Eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire suas sandálias e se achegue a este momento de oração, onde a gente vai meditar sobre o evangelho deste domingo. E o evangelho desse domingo, ele está em João 1, de 35 a 42. Encontro com os primeiros discípulos. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó, eu consigo ver muita coisa para falar nesse texto aí. Vamos começar com o nosso teólogo. Aqui a gente está vendo claramente no Evangelho de Marcos, que é logo o início dele, Jesus... Marcos ou João? João, né? Que Marcos também, o que a gente leu foi Marcos da outra vez. Sim. Na liturgia. Mas em João, o Jesus formando o seu grupo dos apóstolos, né? Ele está passando ali pela região da Galileia e João Batista está no momento com Felipe e com André. Ao ver Jesus, João fala: ó, eis o Cordeiro de Deus. E eles falam: então é isso que a gente temos que seguir. E agora você vê o interessante de tudo isso, né? Como João, ele veio realmente para preparar o caminho. Ele fala: não, até aqui, daqui para frente, ó, é ele. Esquece de mim. A humildade, né? De saber que era até ali que ele tinha que conduzir eles. E dali pra frente. Quantas vezes a gente é pegado... Isso na igreja, isso aí eu falo com autoridade porque já sou cavalo velho já de igreja. As pessoas são apegadas às coisas, As pessoas. A pessoas, a movimentos, a funções. Sim. Mas por que tem que fazer essas coisas? Porque sempre eu fiz assim. Tá, mas vamos fazer diferente. Não. Eu sempre fiz assim que deu certo. E não tem aquele movimento de sempre estar buscando inovar, né? Porque às vezes numa ideia diferente, Deus se revela de uma forma melhor, né? Se você for pensar por essa forma que não pode alterar alguma coisa, se a gente não for fazer oração do Espírito Santo e renovais a face da terra, sim, o Espírito Santo sim, renova. Sim. A todo tempo. A todo tempo, exatamente. Mas eu acho que foi exatamente por isso que Jesus chamou Pedro de pedra, né? Sim. Simão de Pedro, que quer dizer pedra. Até porque ali... ele era cabeça dura, né? Nem questão de cabeça dura, mas ali ele está falando assim, não, a partir daqui a minha igreja vai ser baseado nessa pedra, né? Eu vou pro Pai, mas você vai estar aqui, ó. Tudo que eu fizer durante esses 3 anos, você vai passar para frente. Ele deixou um alicerce, né? Deixou um legado. Um legado. E isso que é a nossa função. João Batista deixou um legado também. Sim. André e Felipe. E soube a hora de se retirar, exatamente, né? Falou, importante que ele cresça e eu diminua. Agora eu vou enfiar a viola no saco. Desamarrar exatamente. A correia das suas sandálias. E saiu de cena. E daí, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Não, só continuando. Por isso que é importante, né? Às vezes a gente está dentro de um ministério, de algum trabalho dentro da igreja, e de repente aparece alguém para ajudar, e você vê que essa pessoa ela está conduzindo de uma forma que de repente a coisa está andando melhor. Então tudo bem. Deus preparou agora essa nova pessoa,
Deixa a pessoa tomar frente e você se encaixa em outra função, porque, né? O bonito é isso, né? E é sempre daí- abrir para os novos, para as... A minha experiência de ver isso acontecendo é que se você não permite que o outro faça, que é o que mais a gente vê, né? Não, eu sou coordenadora da pastoral familiar, chegou alguém, começou a fazer diferente, o negócio começou a engrenar. Não, eu sou a coordenadora, eu não vou deixar Eu vou o queimar outro... a pessoa. Eu vou queimar a pessoa ou eu vou só abafar. Porque daí assim, posso fazer? Ah, não, isso não vai dar certo. É o que você falou, não, eu sempre fiz assim e vai ter que ser assim. Sim. Essa pessoa desanima e sai, e o meu ministério murcha, acaba. Ou Deixa morre, acabar. né? Hã? Ou morre. Então, ele murcha. Puxa. O que acontece se acontece o contrário? Ele brilha porque essa pessoa chegou por um propósito. Nada é acaso. Não. Né? Ela tem um propósito. E Deus, se Deus está colocando alguém no meu lugar, é porque Ele tem um propósito para mim. Sim. Sim. Às vezes Ele ia me dar, pastoral familiar diocesana, pastoral familiar regional. Só que como eu fiquei tão agarrada ali naquela coisinha... Quer dizer, de Exatamente. qualquer forma, se você não estiver à disposição, se o seu sim não for um sim, para o que Deus te der, A gente acaba sendo uma pedra de tropeço. E Ao invés detalhe, de ser um fundamento, né? sim, sim. E o detalhe principal, né? Se a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir tudo, tá, beleza. Você está num momento ali naquela pastoral. Só que pode ser que o Espírito Santo, ele renova a gente, ele tem um mover sempre. Sim. E se a gente pede o Espírito Santo, pode ser falar, não, beleza, você já teve o seu tempo nessa pastoral, vou mandar você para outro. Exatamente. E aí você tem que estar com o coração aberto e falar, não, beleza, eu não sou apegado a isso aqui eu estava, mas não sou isso, Sim. né? E partir para outra. Tem pessoas que elas são muito boas para começar coisa. Exatamente. Mas daí quando aparece alguém que, né, vem com ideias e consegue continuar, então peraí, deixa eu sair de cena e vamos começar outra coisa. Né? Nós é uma experiência no Crisma. Sim, né? A gente vinha com um método que estava dando certo, né? Só que vinha um seminarista e falou, viu, se a gente mudar isso. Não, à vontade, vamos mudar. Sim. E Deu mais certo ainda. Deu mais certo ainda. E Exatamente. detalhe, agora ele foi para outra paróquia e a gente deixou legado. Sim. Né? Então é isso que é o bonito da igreja, que é o diferente da igreja. Até porque o apego a determinadas coisas te paralisa em questão de crescimento da fé. Se você é muito pegado àquilo, você vai ter medo de mergulhar mais a fundo na sua intimidade com Deus, porque, é o meu porto seguro essa pastoral. sim, É. é aqui que Entendeu? eu encontro Jesus. Só que, Jesus está dentro de você, cara. Mas daí o maior, não medo não, mas a maior preocupação é assim, beleza, eu vivi tudo, chegar no final e falar, não, eu me dei a vida por essa pastoral, por esse ministério, tudo, e chegar lá em cima, eu não vos conheço. Aí Jesus vira e fala Já assim, pensou? filho, você só ficou no raso. Eu tinha algo tão profundo pra você, você só ficou molhando os pezinhos. Até porque, Você enterrou o talento, pensa. É. Eu Então. queria que você mergulhasse, você ficou lá só molhando o pé. entendeu? E assim, você começa a ver que o servir em comunidade dentro de uma paróquia é muito mais amplo, muito mais bonito, Com certeza. Sim. né? O ano passado nós tivemos uma experiência na festa da paróquia montar uma barraca de doce. Foi tudo, né? Foi Foi. tudo, foi Maravilhoso, Foi nossa. maravilhoso, foi uma experiência diferente, foi bem aceita. Esse ano a gente só não vai fazer a maçã do amor. Já falei pra Dilson, maçã do amor. Não, a gente vai corrigir Não- algumas coisas que não não é foi a tão nossa boas, praia. né? E vamos continuar, não vamos desistir. Isso. Não, mas é isso legal, Uhum. né? Quando a gente vê o que a gente pode contribuir, e eu acho muito interessante isso, né? Jesus traz para perto dele 12
cada um com uma visão diferente, Exatamente. cada um com uma personalidade diferente, exatamente porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Sim. É o quebra-cabeça. A hora que É. junta todas as peças, fica A perfeito, imagem fica né? perfeita. É bem isso. E você viu o detalhe, né? Tudo pessoas sem cultura. Assim, ao linguajar de hoje, chucras, né? Mas, Chulas, né? chulas, Né? literalmente. Não tinha conhecimento, Você tá era esperando. bruto, era ogro. Eu gosto de dizer que aqui em casa o sistema é bruto, rústico e sistemático. Sim. Mas, ó, Mas funciona. funciona. O que me preocupa, Bruno, o que me chama a atenção é que eles estavam esperando o Cordeiro de Deus, Sim. eles estavam esperando o Rei dos Judeus, eles queriam alguém para a guerra, eles queriam alguém que viesse de uma posição alta, né? Pra revolucionar. Para né? revolucionar. E o cara nasceu na manjedoura, filho do carpinteiro, andava com pescadores, com pessoas simples, com prostitutas, com cobradores de impostos. Quer dizer, ele era só o que ninguém queria. Você já imaginou se hoje a gente encontrasse com Jesus? Como ele seria? Será que a gente Porque- iria reconhecer ele, né? É esse o meu questionamento. Eu nem tenho medo de chegar lá em cima e ele falar assim, nem te conheço. O meu questionamento é diariamente aqui, Sim. assim, quem é essa pessoa? Porque o Cristo está dentro de todo mundo. Sim. Né? Então, assim, eu quero ter intimidade e é aí que eu queria chegar. Esse texto para em Pedro, Você André Cefas. E Felipe. e Felipe. Não é Pedro, Tiago e João. Ah, É sim. Pedro, André e Felipe. Sim. Nesse texto, para em 3. Jesus teve ali bem próximo dele. Então, assim, vamos pensar numa escola, nos seus amigos de sala de aula e os amigos da mesma série da outra sala. 70 e alguns. 72. 72. Discípulos. Dos 72, ele trouxe 12 para perto. Sim. Que ele São os ensinou apóstolos. diretamente, que são os apóstolos. E desses apóstolos, ele tinha 3 Que era mais quem ele íntimo andava, ainda. que era Pedro, Tiago e João. Sim. Então é assim, eu baseio a minha vida nesse princípio. Eu não tenho que ser amiga de todo mundo. Eu não tenho que falar da minha vida para todo mundo. Eu não tenho. Existem as pessoas que eu vou chorar no ombro, né, amiga? É. Mas existem aquelas pessoas que eu vou conviver. Sim. E existem aquelas pessoas que eu vou conhecer. E para todas as outras eu só vou reconhecer o Cristo nelas. Então, algumas vezes as atitudes das pessoas me chocam. Só que daí eu fico pensando no quanto Maria Madalena sentar na mesa com os apóstolos, com os discípulos, chocava, Sim. né? Quando eu olho algumas pessoas que eu falo assim, isso daí é o cão. E daí eu fico pensando, eu falo assim, mas será que quando Pedro arrancou a orelha do sacerdote, né, ele não estava virado no cão? Eu não sei o que está motivando aquela pessoa a fazer aquilo. Então, o me pacificar me traz ao momento que Jesus colocava sozinho. Né? Porque se a gente pensar nessa cena, ele estava sozinho. Sim. Ele passou e João falou, eis o Cordeiro de Deus. E eles foram atrás dele. Isso Então, eu quero assim, ter de João. Reconhecer. Passou e soube quem era. Reconheceu que era o Cordeiro de Deus. É isso que a gente tem que pedir todo Sim. dia. Me faça saber te reconhecer no meio da humanidade, né? Porque quando o Senhor passar por mim, que eu saiba te reconhecer. Mas é aí, Elaine, que é o X da questão. Quanto mais, a gente estava conversando esses dias isso no carro. Quanto mais você está em oração, quanto mais conectado, porque ele está dentro de você. Sim.
Dentro de mim, dentro de você, dentro do Bruno, dentro de você aí que está assistindo Cada um a de gente. vocês. De cada um de nós. Sim. Então, assim, reconhecer é fácil. Olhou pro seu irmão, ele tá É aí. a face de Cristo, né? Existem pessoas que não estão conectadas com este divino que está dentro deles. Que perderam a face, né? Que não reconhecem Perderam mais a referência da referência face, da face de Deus. Cristo na vida delas. Até porque quando Deus criou o homem, criou sua imagem e semelhança. Semelhança. Sim. E hoje Entendeu? a gente vê tantas imagens distorcidas, né? E que não é a face de E Cristo. o mais legal de tudo isso, o motivo de Deus criar imagem e semelhança, se você pegar a cultura do Oriente Próximo, que era um pouco antes das civilizações persas, romanas, os reis, para que a população soubesse quem mandava naquela região, ele mandava fazer uma estátua dele e colocar no meio do reinado, que era a imagem e semelhança do rei. Então, Deus criou o homem imagem e semelhança. Por quê? Quando você olhar para o seu próximo, fala, não, essa é a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que respeitar, eu tenho que amar. Não adorar, amar. Adorar só Deus. Sim. Entendeu? Você vê, começa a estudar a fundo imagem e semelhança, você começa a ver, não, essa é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus ama o meu irmão, eu também tenho que me amar, tem que amar. Porque João vai falar, não adianta nada falar que eu amo a Deus, mas se eu não amo o próximo, não valida esse amor. Mas aí eu queria um pouco mais profundo, né? Tem, como a gente estava falando, a gente tem que saber reconhecer isso no próximo, mas tem muita gente que perdeu essa referência nela mesma. Sim. Entendeu? Então, assim, é fato. Cada um de nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí não adianta você querer enfiar uma imagem distorcida na tua vida que não é imagem e semelhança de Deus. Agora, você imagina o quanto essa pessoa escutou que ela era burra, que ela era preguiçosa, que ela não prestava atenção, que ela não servia para nada, que... Né? E tantas outras coisas que às vezes a gente mesmo fala. Sim. Né? Sim. No sistema bruto, rústico e sistemático. Sim. Né? E isso vai criando uma autoimagem distorcida. Sim. Sim. Então, vamos voltar lá. Eram 72. Ele separou 12. Ele andava mesmo, dormia mesmo, comia mesmo, rezava mesmo? Com 3. Com 3. Mas a hora que ele queria se conectar com Deus... Era sozinho. Era sozinho. De madrugada. Exatamente. Né? Então, a minha intervenção nesse podcast hoje é: primeiro, tome conta das pessoas que estão ao seu redor. Né? Você pode ter 70 amigos. Lá no fim do evangelho, a gente está aqui no comecinho da caminhada podcast. Comecinho de João. No comecinho de João. Lá no fim do evangelho vão ser mais de 5.000, Sim. né? São 500 seguidores. Sim. Né? O negócio já ampliou muito em 3 anos. Mas sempre, em todo momento, após a pregação, após o movimento de cura, ele se retirava. Então, assim, tenha amigos. Tenha pessoas com que você possa contar dentro desses amigos. Então, assim, pensa que se você tem 2.000 seguidores no Instagram, nenhum deles talvez seja seu amigo. Exatamente. E daí, dentro desses amigos que você tem, eleja poucos. A minha mãe falava que amigo mesmo não junta uma mão. Eu tenho a sorte de conseguir juntar mais que uma mão. Posso dizer do fundo do meu coração, eu tenho amigas de mais de 20, de 30 anos que são minhas amigas, que são meus amigos. E são mais do que 10. Sim. Mas, quando eu preciso chorar, quando eu preciso pedir, quando eu preciso reclamar sim, porque tem dia que eu entro no meu quarto e eu brigo, eu falo assim, não é justo. Não Abrir o coração, aceito. rasgar o coração para Deus, né? Eu não aceito, mas se for da sua vontade... É conversa de amigo. É conversa de amigo, assim, e de pai para filho. Sim.
né? Eu trato ele como meu pai. Esses dias eu comecei a falar isso. Meu pai é grande e ele é poderoso. Você vai brigar comigo? Você vai se entender com meu pai, porque eu vou chamar ele. E é isso aí. É isso aí. Sabe? E para ajudar, eu ainda tenho uma mãe, né? Que é advogada, que intercede por mim, que é aquela hora que eu caio, né, naquele lugar que a gente fala o que não deve, ela fala assim, releva, ela tá nervosa. Aquele movimento que a mãe faz, né? O pai vai bravo pra brigar com a criança, fala, calma. Então, assim, se você entender dessa conexão, se você conseguir fazer esse apacentar, né? Jesus é pastor. Então deixa que ele apacente o seu coração. E isso é sozinho. Sim. A gente nunca vai conseguir resgatar a nossa referência, a nossa imagem no meio dos 70 amigos. Jamais. Não, porque Ali é mais fácil de você perder. Não, mas quando você quer resgatar, é sozinho. Porque no meio dos 70, você vai falar assim, o tênis daquele é legal, o cabelo daquele é legal, a roupa daquele é legal. E você sempre vai, é do ser humano, queremos viver em comunidade. Sim. E o lindo é você ser único, né? Ser você. Sim. Porque Deus te ama na individualidade, né? Ele não ama você porque você usa o mesmo cabelo lá do jogador de futebol. Ele não ama você porque você tá usando o tênis legal que seu amigo comprou, você comprou igual. Não. Ele te ama porque você é você. Você. Sim. Entendeu? Indivíduo único. E daí né? voltamos a Pedro, né? Era o mais bruto, era o mais chucro, pedra e era o mais Deus próximo. viu ali um diamante bruto, né? Porque ele foi lapidado e se tornou o que ele tornou. E se né? fundou o pilar da nossa igreja. Exatamente. E daí, nosso teólogo de plantão, vou fazer hoje a gente não deixou ele falar, né? Tem dia que ele não deixa a gente falar, hoje é ele que não falou. A pedra angular é Cristo. Sim. Mas deve ter alguma correlação com Pedro. Pedro é questão do nome, né? Porque, sim, mas né? A pedra angular, ela tá lá no Velho Testamento. Sim. E daí Jesus vem e retoma essa fala e traz para si. Mas sabe por quê? Porque a cidade de Nazaré é uma cidade onde tinha muita pedreira e tinha muitos construtores. Por isso que ele era marceneiro. Construtor. Marceneiro foi tradução bíblica, né? E foi questão cultural da época que colocaram José como carpinteiro. Mas José era construtor. Usava da madeira também, mas ele era principalmente construtor. Porque na cidade vizinha de Nazaré, não vou lembrar o nome agora, que eu estudei isso o ano passado, não vou lembrar o nome. Várias pessoas iam para Nazaré para arrancar as pedras para fazer as casas das pessoas que tinham mais condições. Não eram reis, nada, mas eram pessoas que tinham mais condições. Então, eles tinham que fazer uma pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra que encaixa no lugar certo. Né? Você imagina fazer todo aquele detalhe da coluna e aquele abóbada, fala que é aquele negócio curvado em cima e encaixar a pedra, porque não tinha cimento, não tinha ferro, não tinha concreto. Era pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, artesanal. Então, quando eles começavam a fechar aquele arco, tinha que pôr uma pedra certinha ali para que não caísse, não viesse cair. E Jesus é aquela pedra que encaixa certinho na sua vida. E tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Para que você não desmorone na sua fé, precisa ser aquela pedra angular. Nossa, que lindo. Entendeu? Você começa a ver que você começa a aprofundar mais em questão da teologia em si, você vê como que ela abre a mente da gente e a gente começa a ter uma outra visão da palavra. Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Cristo é tudo. E só Ele basta. Eu sou aquilo que sou. É por isso que o vazio que muitas pessoas sentem é porque essa pedrinha não encaixou ali ainda. Vocês não deram abertura para a pedrinha encaixar e pronto. Fica só saindo um pouquinho do contexto. No seu lugar. Paulo fala na primeira carta a Coríntios 15:33 que más companhias corrompem bons costumes. Né? Aí estava um padre falando, dando uma formação, falou assim, que más companhias
é pior que o demônio. Porque o demônio só te possui se você dá liberdade para... Mas as más companhias é secretário do demônio. Ele faz com que você abra as portas para que o demônio entre em você. E daí, dentro daquilo que eu acredito, que a gente estava conversando outro dia da oração e da vibração, todos nós temos esse divino. Sim. Alguns desfigurados não reconhecem, né? Não enxerga Deus dentro de si. Outros vão vibrando e vão se aproximando cada vez mais disso. E daí, isso dá choque. Por quê? Porque eu não consigo colocar um shortinho que mostre a polpa da minha bunda. Eu não consigo usar um cropped que vai mostrar o meu corpo. Por quê? Porque sim! Porque o corpo é meu! E tá tudo bem. Eu vou respeitar quem quer usar, não vou dizer que ela tá errada, mas isso não cabe mais a mim. Paulo de novo. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É assim, se ela quer usar, beleza, mas assim, é triste isso, sabe por quê? Agora você imagine um dia de chuva, tempestade, a senhora bate na porta e pergunta: você tem uma roupa para mim? Que roupa que você daria para Nossa Senhora? E daí, o que acontece? Tudo na vida, tudo, ele vai sendo normatizado. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. As Então, ideologias por trás de tudo isso. Tudo. Se você soubesse como funciona a mídia, o marketing, né? E Você só essa come normatização... o que a mídia, o marketing quer que você coma. Sim. A moda Viu? é E é isso. essa normatização que está desfigurando a imagem de Cristo dentro das pessoas. E daí, o grande X da questão das amizades, né? E dessa energia que está em volta da gente é exatamente isso. Eu estou desconectada do divino que habita em mim. Porque a minha mãe a vida inteira falou que eu era tudo que eu não sou. E daí eu acho alguém que fala: não, isso é legal. Olha, o que você passou, eu também passei. Esse era o papel da igreja. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Chegar e acolher. Deixa eu saber qual é a sua dor. Né? Eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te acolher. Para te acolher. E a partir deste acolhimento é que a vida dessa pessoa vai ser transformada. Agora, se eu falar não, porque você A, porque você B, porque você C, e aquela outra companhia ali falar não, porque olha, eu também passei por isso, e acolher, e falar assim: vem aqui, vamos tomar uma para esquecer, vamos fumar um para melhorar o astral, Vamos virar a noite dançando, né, aí. para dar risada. E daí, aonde que essa pessoa vai querer estar? Então, nosso papel enquanto igreja é fazer o papel contrário, né? É acolher, é entender, é só ouvir e mostrar para ela que ali existe o divino. Ela quer usar short curto, ela quer usar cropped, deixa ela. O tempo dela Exato, o tempo dela vai chegar. O meu exemplo com a minha roupa vai chegar uma hora que, na hora que ela for comprar a próxima blusinha, ela vai falar: ai não, mas essa tá muito curta. Sem eu precisar falar. Sim, porque o Espírito Santo mesmo vai mexendo, Sim, né? Vai incomodando. Sim. Esses dias eu estava escutando, alguém estava dizendo que Santa Mônica só falava para Santo Agostinho assim: estou rezando por você. O que ela podia falar? 40 anos rezando. Não é? Rezou muito. Mas deu certo. Mas deu certo. Fala pra você, tem antes de Santo Agostinho e depois de Santo Agostinho. Sim. Então, você não precisa mais. Você entende? Se ele tivesse começado 30 anos antes, talvez ele não tivesse feito tudo isso. Porque tem gente que só funciona na pressão. Sim. Tem uma fala muito bonita de Santo Agostinho: tarde te amei. Você estava em mim e eu estava fora. Entendeu? Ele fala, traduzindo para hoje: eu tinha perdido a referência do rosto do Pai na minha vida, no meu coração. Sim. É triste isso, porque a gente vê quantas pessoas que
botam certas coisas que a mídia, a escola, muitas vezes, infelizmente, hoje em dia, né, grupinhos de pessoas no trabalho ficam colocando na sua cabeça e você recebe aquela enxurrada de informação de uma tal forma que se você não parar para falar, não, calma aí, mas até onde isso é válido e tem onde não é. Hoje as pessoas não questionam as coisas. Só vai assimilando. Porque assim, se 10 pessoas estão falando que esse copo de água faz milagre, ela vai não, porque 10 pessoas falou. Mas fala assim, tá, mas por que faz milagre? Quantos milagres fez? Curou as 10 pessoas? Não. Mas por que é milagre? Ah, porque fulano me disse que essa água É milagrosa. Entendeu? Mas daí, Bruno, eu quero pegar esse seu exemplo e jogar em 2 lugares. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava trazendo, né, uma situação da vida dela e ela se questionando se isso era de Deus ou não. E a gente faz muito isso, né? E daí eu já falei isso aqui outro dia. Eu falei pra ela, ó, pega os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais e olha pra isso e vê, né? Se você não tá infringindo nenhum deles, não tem problema, segue a vida. E daí ela começou a perceber que dentro disso tudo ela não estava infringindo os 10 mandamentos e os 7 capitais, mas ela estava deixando as orações. Ela estava deixando o tempo que ela se dedicava a fazer, né, o estudo diário para fazer aquela outra coisa. Ela estava buscando um shortinho curto. Ela estava em plena quinta-feira, falando, não, tomar uma cerveja, tá calor, o que tem? E assim, é de pedacinho em pedacinho, é de pecadinho em pecadinho. Não, é pecado tomar cerveja de quinta-feira? Não é pecado tomar cerveja de quinta-feira. Só que se você sente que isso tá te afastando de Deus, não é pecado, mas daqui a pouco você tá tão longe. Sabe aquela criança que vai nadando, de repente ela tá no meio do fundo da piscina e ela tem cãibra e ela não consegue chegar na borda, né? Então esse é o lugar que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses amigos, eles não vão te oferecer um sacrifício, uma coisa muito ruim, até porque o inimigo se coloca lindo para que você queira estar com ele. Mas a hora que você perceber, você já está longe. E a segunda coisa é que se você estiver muito dentro, se você souber muito o que você quer, se eu falar assim para você, toma, Bruno, é milagroso, vai curar a sua dor de estômago. Você vai falar para mim, não, obrigada. Eu acredito. Você está falando que é milagrosa? Sim. Não duvido. Sim, mas para mim não. Obrigada. Não, exatamente. Exatamente. Porque você sabe que aquilo que você vive, não é nem mais questão de crer, é o que você vive, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sim. Né? Eu não preciso de mais nada. Vivo, mas não vivo, porque depois Cristo vive em mim. Paulo fala muito isso. Então você vai falar, beleza, tá bom, milagroso, beleza, mas eu não preciso disso. Eu tenho o Senhor dos milagres comigo. E Paulo, reportar bastante Paulo falando assim, que 3 vezes eu pedi para o Senhor que tirasse esse espinho da carne. E o Senhor falou assim, não, basta a sua fraqueza para que eu mostre a minha fortaleza. E depois Paulo fala assim, eu anexo os meus sofrimentos na cruz de Cristo. Aquele sofrimento que Cristo não teve na cruz, eu me coloco na cruz junto com Cristo, para sofrer junto com Ele para a salvação da humanidade. E aí ainda tem um complemento, a minha graça te basta. Exatamente, basta a minha graça. Essa é a frase de 2024. E vocês estão vendo que dá certo. E você começa a ver, acontece. A questão de intimidade, se você está muito tempo sem ter uma intimidade com a pessoa, você não consegue uma intimidade da noite para o dia. Isso é um relacionamento diário e aos poucos. Com Deus não é diferente. Sim. Então, conforme você vai se abrindo para Deus, Deus vai se abrindo para você, não porque Deus não quer ter uma intimidade com você, mas a concupiscência da nossa carne, que é ao contrário, prefere 1000 vezes tomar cervejinha do que parar um minutinho e rezar.
Sim. Né? Não é beber cerveja, pode beber, mas aquela cerveja está sendo no lugar do Deus que você poderia estar rezando? Não. Então, você tem que ter esse discernimento e essa disciplina. Para você ter um relacionamento com Deus, você tem que ter uma disciplina. E você tem que fazer isso diariamente. Às vezes, em casa, demorou para a gente entender isso. Né? Fala, vamos rezar. Mas vamos esse episódio da série, coisa. Até chegou um dia e falou, não, vamos rezar, desliga e vamos rezar. Começou a fazer hoje assim, né? Eu falo, tá? Que eu que era viciadinha em série, filme lá em casa, né? Eu com o João. E hoje eu pego para assistir as coisas, não tem mais graça. E foi aquilo que você falou, da roupa. A hora que ela for para comprar uma roupa nova, eu falo, nossa, mas espera aí, tá meio curta. Você liga a TV e você fala assim, nossa, mas... Eu ligo a TV e falo, nossa, sabe quando não encaixa mais? E eu era viciada. Ele tá, é prova. Sim. Custou, né? Mas... Sim. E tá fazendo falta? Não, nenhuma. Por quê? Porque a gente encaixou a oração na nossa vida. Encaixou. E o dia que a gente não reza faz uma falta. Faz uma falta. Esse foi virada do ano, que a gente ficou até tarde, né? Daí ele falou, me desculpa, mas hoje eu não vou. Né? Tava em Atibaia. Falei, tá bom. Eu rezei. Eu não consigo. Eu pus pra mim que eu tenho Aí eu fui na praia também, um dia a gente rezou, no outro dia todo mundo, tá tarde e tal, né? Aí eu falei, beleza. Aí todo mundo foi, deitou, eu catei meu terço. Falei, não, senhor, meu terço, eu vou rezar. E aí eu rezei meu terço. Eu também, meus. Não dá mais, sabe? Faz falta. Não dá. E eu tenho uma rotina diferente. Criei o hábito de acordar de madrugada. Por quê? Jesus, quando precisava falar com o Pai, falava de madrugada. E ó, vou falar pra você. Se você quer ter paz e quer ter um relacionamento mais íntimo e que você possa escutar... É intimidade. É de madrugada. Eu não consigo, no dia a dia de casa, parar e falar, não, agora eu vou conversar com Deus no barulho. É carro passando, cachorro latindo, às vezes chama de fazer uma coisa, criança, cliente tocando campainha. É incrível. Se começa para orar em horário comercial, é impossível. É impossível. Aparece um monte de coisa. Eu gosto de rezar de madrugada também. Mas sabe a hora que eu me conecto? Assim, facinho no horário comercial? Fone de ouvido e caminhada. Às vezes eu fico pensando, gente, o povo que passa por mim deve achar que eu sou louca, né? Porque eu já não enxergo. Então, eu nem olho. Se a pessoa me conhece, passa... Gente, ó, recado pra você que me conhece e passa por mim. Você vai falar, oi, tudo bem? Eu vou olhar pra você, vou sorrir e falar, oi, tudo bem, e você? Eu não sei quem é você. Diga o seu nome para mim. Tá bom? Porque ela não enxerga, eu não enxergo. E daí, eu tô rezando. Sim. E daí a boca vai... Às vezes eu não tô com o terço na mão, porque ficar passando o terço vai doendo. O meu terço é de pedra. Sim. E ele vai doendo o dedo. Então eu vou contando no dedo. Então imagina a pessoa andando na rua com fone de ouvido e assim, ó. O povo que passa deve falar, essa tem problema, né? Não, mas meu problema chama Jesus. E assim, não é um problema, é uma solução. Para todos os meus para problemas. Todos os problemas. E é muito gostoso, porque dá para rezar um terço indo para trabalhar. E o dia que eu volto, eu rezo o outro. Sim. Se eu pego os de jaculatória, eu rezo os 4. Chego leve para trabalhar. Sim. O ânimo é outro. Ânimo vem de anima, em latim. Anima é alma. Então não adianta eu nutrir o corpo. Então eu tomei um energético de manhã, fiz um café balanceado. Fui na academia. Nutri a mente, então eu escutei aquele podcast que eu gosto, fui ler o jornal, li um bom livro, fiz terapia. E a alma? E o espírito? Exatamente. Né? Se eu não cuidar dessa tríade, eu nunca vou estar bem. Tem lugares que Jesus chega que o Rivotril não chega.
bem É isso. científico. O último pedaço do seu cérebro que foi formado é o lóbulo frontal. O movimento de você estar em ângelos, rezando, esse movimento de você fechar a mão e colocar ela no centro do seu peito para rezar, já acende uma luzinha aqui se você tiver numa máquina de tomografia. Então você já ativa o lóbulo frontal no momento que você se coloca para rezar. Se você ajoelhar e abaixar a cabeça, essa luzinha cresce exponencialmente. E você nem começou a rezar ainda. Então, se você se colocar a serviço, se você só fizer essa conexão, né? Você se abre para Deus. Deus se abre para você. E isso é cíclico. Você é o riozinho que deságua no mar. Mas se o mar resolver fazer uma tsunami, meu querido, a pororoca sobe. Você volta. Não é? E volta em abundância. Sim. Então, é isso, gente. Tenham muitos amigos, cuidem de todos eles. Porque uma maçã apodrece a caixa inteira. Exatamente. Tenha poucos amigos, mas bons amigos. Tenha um número ainda menor de íntimos. Aqueles que você pode pedir para te ajudar a esconder um corpo. Que horror. Mas seja íntimo de um único amigo, Jesus. Tenha isso que você essa, fala? tenha Tá essa vendo? conexão. Tá conexão. Isso é a pessoa que pode me ajudar a esconder o corpo de Cristo. E é sobre isso. Eu acho que por hoje o podcast foi leve, foi gostoso. Foi e bem ficou por meditado, aqui. né? Agora uma dúvida não, uma curiosidade. Felipe ou André pergunta para Jesus: Mestre, onde você mora? Ele fala: vim de ver. Onde é a casa de Jesus? Era uma gruta, não era? Todos os lugares. O nosso Todos os coração. Também, mas assim, pra época, Jesus mostrou: aqui minha casa. Por quê? No Gênesis, Adão não tinha casa. Não, por isso que eu imaginei que ele estava numa gruta. Não Eu tinha vi casa. isso em algum Porque lugar. Deus criou ali o paraíso, isso aqui é tudo seu. Não, deixa eu me colocar. Jesus era quase um nômade, né? Ele fazia... A provisão era divina e ele saiu de Nazaré e foi caminhando. Ele não tinha uma casa. Mas nesse momento ele estava na Galileia, sim, usava a gruta, mas não era a casa dele. Não tinha móveis. Não tinha endereço fixo. Né? Onde ele estava naquele momento. Exatamente. Mas assim, quando ele pega e fala, vinde ver, a palavra vinde, aqui, né, a tradução que eu peguei de hoje em dia, ela, para alguns textos são bons, mas para outros você perde um pouco a teologia da coisa. A palavra vinde vem de vir, né, do verbo vir. Quando Jesus fala vinde, veja e contemple tudo isso que o Pai fez. Essa é a minha casa. Jesus, num raio de 200... você pega a Galileia e um raio de 250 km, Jesus andou tudo aquilo. Um raio de 250 km a pé. Então a casa dele era tudo aquilo. E por que Deus escolheu ali a Ásia, Canaã na época, para ser a terra prometida? Sabe? Uma curiosidade. Também não. Porque na época, acho que até hoje, é o centro do mundo. O ponto zero do mundo é ali, hoje é Israel. Eles falam isso mesmo, nos dias de hoje. O centro do mundo é Israel, porque Deus quis criar que a humanidade fosse criada a partir do ponto zero. Dali surgiu a humanidade. Isso é bem interessante. Interessante, né? Eu escutei já algumas outras Por teorias, que Deus mas não fez nos Estados delas Unidos? era... Por que ele não criou nos Estados Unidos? Não criou aqui na América do Sul? Por que foi lá? Porque lá era o centro da Terra.
centro da Terra. Eu sei que a Terra existe alguns pontos onde ela pulsa, né? Se a gente for falar de energia, de física quântica, existem alguns pontos da Terra que ela pulsa diferente. Sim. E Israel é um deles. Sim. Então você começa a questionar, por que na Ásia? Não, porque lá é o centro da Terra, onde inicia tudo. Dali surgem as nações, os povos que vai popular a Terra inteira. É interessante, né? Bem Você interessante. começa a ter uma noção que fala assim, vira macaco. Não, desculpa, amigão. A igreja não proíbe de você acreditar nisso, mas se viesse macaco, teria macaco virando gente até hoje. Foi só uma parcela. Não, os primeiros dias aí do início do universo, o macaco vira homem, depois para de virar. Aí coloca um bloqueio lá no gênero, agora você só fica macaco. Só. Então, você começa a ver como surgiu a humanidade e como toda a história começou a acontecer a partir de um marco zero, 1.0 da Terra. E aí Deus fez tudo, essa maravilha que faz hoje. Que, infelizmente, muitas vezes a gente estraga. Mas por quê? Porque a gente perdeu a referência do rosto do Pai. Até nisso, né? E Jesus vem ele desce a terra para mostrar o rosto do Pai. Porque Jesus fala assim, quem me vê o Pai. E Jesus vem falar, o reino de Deus está próximo. Por quê? Ele veio trazer o reino de Deus no nosso meio. É muito interessante. E se a gente voltar lá no começo do podcast, ele era a pessoa que ninguém queria estar perto, que estava com as pessoas que ninguém queria estar perto. Mas por que, aos olhos dos estudados, Jesus era impuro? Porque andava com pessoas impuras. Sim. Por causa de uma regra boba, infeliz. Porque se eu colocar essa regra, eu consigo faturar. Só que é aí que é o X da questão. Ele podia ser impuro, ele podia ser infeliz, ele podia estar com pessoas infelizes, né? Davi construiu um exército com endividados, com pessoas infelizes. Então, assim, Deus usou o tempo todo para mostrar pra gente que a gente não tem que julgar o outro. Eu gosto muito de falar assim, eu vou te dar um gato pra você tomar conta da sua vida e das 7 vidas do gato. Né? Se eu entender que Jesus, aos olhos dos sábios, dos sacerdotes da época, era impuro, mas ele nunca desviou 1 milímetro da palavra, se eu me mantiver nesse quesito, conectado com o Pai, blindado com as pessoas que me cercam, porque essa influência é uma influência que pode me tirar desse caminho, porque eu vou normatizando. Sim. Né? Então é normal beber de segunda de manhã? Se você acordou num lugar que todo mundo tá bebendo segunda de manhã, Sim. Então, conectado com o Pai, blindado da normatização pelos seus amigos, por aquilo que te alimenta visualmente, pelos ouvidos, né, pelos 5 sentidos. E conectado com a verdade, com o caminho, com a verdade e a vida. Acabou. Se você vai falar que eu sou puro, se eu sou impuro, se tô infringindo um dos 10 aqui, tô infringindo um dos 7, tô conectado com o Pai, acabou. Que Jesus veio na Terra para bater de frente com isso, né? Você não é você não é aquilo que os outros falam de você. Você é aquilo que Deus fez. Diz que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu cometi tal coisa, estou impuro, não posso no tempo. Não. Para você ser purificado, crê no Senhor. Afasta desse pecado, desse mal que você fez e volte, que o Pai está de braços abertos como filho pródigo. Sempre.
Você não precisa pagar nada para ter a graça de Deus. Nada, zero, zero. É gratuito. Tá? Todo momento do seu lado. Basta você querer. Basta você abrir mão dos apegos da vida. Porque todas as vezes, é isso que eu ia falar um pouco, né? Toda vez que você é apegado a alguma coisa, você não consegue se abrir em intimidade com Deus. Porque o apego te afasta da intimidade de Deus. E quantas pessoas estão servindo na igreja apegado àquilo e não conversam com o Senhor daquele ministério que ele trabalha? Você está na igreja é fácil, mas será que você ter aquele relacionamento com Deus está sendo feito porque você é um coordenador, porque você frequenta só aquele ministério, aquela função, aquele movimento? Então, mais do que você servir no movimento, você servir a Deus. Por quê? O que Deus quer de cada um de nós? Ser santo. Ser de santos como o meu pai é santo. Então, eu casei para quê? Para santificar a Elaine para santificar. Eu tenho filhos para quê? Para santificar os filhos e santificar. Você também tem sua filha para santificar sua filha e sua filha santificar. E, junto, mãozinha dada, chegar lá no céu, ó, isso aqui é o que trouxe, eu fiz o que o Senhor pediu para mim. O Senhor pediu para ser santo e eu resolvi. Trouxe a galerinha junto aqui. Trouxe a galerinha junto. Ah, então eu sou coordenador de tal pastoral. Tá, a pastoral é para me santificar. E santificar quem está junto comigo, caminhando comigo. Se não estiver acontecendo isso, tem coisa errada, tem que rever. Às vezes você está na pastoral errada, às vezes o seu modo de pensar está errado, e isso Deus não quer, porque Jesus veio e batia de frente. Não porque eu sou fariseu, que eu lia a Torá 500 vezes, sei das 613 leis de cor, de frente para trás, de para frente. Tá, mas saber ler é fácil, saber os 10 mandamentos é fácil, mas e viver eles? Entendeu? Aí que é o X da questão. Aí que está o X da questão. Saber a Bíblia, o diabo sabe a Bíblia de cor salteado. Ele usou, eu falei isso para essa minha amiga. Sim. Ele usou, porque ela falou assim, porque quando eu tô nesse lugar, as pessoas falam, né? Fala da Bíblia, fala passagens que eu nem conheço. Eu falei, então, só que o diabo tentou Jesus, cara. Com a Bíblia, querendo derrubar Jesus com a Bíblia. E com a Bíblia, Jesus derrubou. Né? Então é o que eu te falei. Se você me oferecer água benta, se eu souber qual é a pedrinha que preencheu o meu coração, eu vou falar assim pra você, tudo bem, ela é benta, mas eu não quero. Só me afasto. Não preciso brigar, não preciso xingar, não preciso falar que você tá errado. Blasfêmia. Isso é o diabo tá amarrado. Eu não preciso fazer isso. Não precisa eu só não preciso beber da água. Não, obrigado. Né? Jesus não nem tocar o diabo de perto dele, ele não tocou. Ele só foi deixando o diabo se virar. Ele falou assim, olha, ele falou isso para Pedro, né? Quando Pedro falou, não faremos, ele falou, se afasta de mim. Exatamente. Mas o diabo falava, ele rebatia. O diabo falava, daí no terceira vez ele viu que não tinha jeito e saiu fora. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Tomar esse cuidado de seguir, né? Que a gente possa ter João Batista na nossa vida para indicar, eis o Cordeiro de Deus, aquele que você tem que seguir, aquele que você tem que amar, aquele que você tem que dar sua vida por ele, porque é ele que vai te salvar. Sim. É ele que vai trazer o reino no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, e é esse que você tem que seguir. E abandonar, porque falar para você, não é fácil. Não é fácil. Fala para mim que é fácil, não é fácil. É simples, não é fácil. Porque... E quanto mais você estiver perto de Deus, mais difícil vai ficar no começo. Exatamente, porque a nossa tendência é a comodidade. É a comodidade. A gente não tem, né, falar, não, agora que eu converti, eu vou ficar. Só não esquece, você vai cair, vai recair. Mas o importante é levantar e falar, Senhor, errei, me perdoe, mas quero tua presença. Sim. Né? Ai de mim se o Senhor não estiver comigo. Ou que nem Josué, né? Não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém. Finaliza, Lene? Sim, né? Então é isso aí, gente. Espero que tenha sido muito válido para vocês. Comenta, né, o que vocês estão achando, o que acharam
dessa meditação aqui, desse evangelho. E curte, né, os nossos canais, Instagram, podcast, segue a gente aí, dá uma forcinha, tá? Que tudo que a gente faz aqui é por esse amor que nós temos a Cristo, né? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo e queremos aprender junto com Exatamente, vocês, né? Então, por isso que estamos aqui. E eu deixo o convite para a semana que vem estarmos aqui novamente com a sua presença, com o seu comentário. E se você está sentindo falta de alguns episódios aí, é porque a gente está tendo problema de problemas técnicos. Mas eles são gravados semanalmente e a gente já está correndo atrás para resolver. Um beijo grande, não nos abandone, curte, comente, compartilhe, manda esse podcast para algum amigo seu que precise saber que ele faz parte da sua intimidade. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, fica até com mais. Deus.